Tesouro pré-fixado a 14% ao ano, rentabilidade recorde. Será que vale a pena para marcação a mercado? Nesta aula eu vou fazer uma simulação para você entender quanto você vai receber se fizer a venda antecipada desse título daqui a 12 meses. E aí, será que vai dar uma ótima rentabilidade no seu bolso? Quer descobrir? Então, pega aí papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E as taxas do Tesouro não param de subir. Hoje o Tesouro Direto pré-fixado atingiu a marca aí de 14% ao ano para o Tesouro pré-fixado 2025 e também o Tesouro 2029, chegando aí bem perto de 14%. E aí eu recebi uma pergunta do Alex Souza. Alex Souza, muito obrigado pela sua pergunta e hoje nós vamos construir um conteúdo junto. Esta aula foi feita também para você. E agora vamos entender. A pergunta do Alex é o seguinte: olá, professor, boa tarde, gratidão pelos vídeos, valeu. Seria um bom momento para entrar em um pré-fixado pensando em marcação a mercado? Então, olha que interessante, né? O Alex, ele entrou aqui no canal Excelência no Bolso, ele clicou ali na comunidade, na barrazinha de comunidade, e ali na comunidade eu tinha feito uma pergunta, tá? Para que eu pudesse responder a sua pergunta no formato de vídeo. E ele clicou ali em comentários e deixou esta pergunta. Então, se você quer fazer assim como o Alex, que a sua pergunta venha para a aula com o prof, você já sabe o caminho que você precisa seguir. Então, vamos lá, Alex, vamos entender o que está acontecendo com o Tesouro pré-fixado e se é um bom momento para marcação a mercado, né? Para você que não sabe o que é a marcação a mercado, é a venda antecipada do seu título, tá? Que permite você ter um lucro maior se você souber exatamente a janela de entrada ou, em alguns casos, muitas pessoas elas perdem dinheiro exatamente por não saberem o melhor momento para fazer os seus investimentos. Observe que neste gráfico, tá? Eu estou mostrando aí para você a taxa deste título desde 2022, fevereiro de 2022. Então ela vem ali, tá, entre um máximo de 13,87, que foi o máximo do dia de hoje, tá, que eu estou gravando essa aula para você, tá, e o mínimo de 11,13, tá? O que isso tem a ver? A taxa, ela determina o preço que você vai investir, que você vai comprar o seu título. Se a taxa estiver alta, eu vou te mostrar alguns gráficos e exemplos aqui, o preço fica mais baixo. E aí, como investidor, o que você precisa analisar? Se eu estou comprando um ativo, é bem melhor que eu compre ele num preço mais baixo e faça uma venda lá no futuro ou na data de resgate por um preço mais alto, tá? Este é o gráfico da taxa. Agora eu vou plotar aqui no mesmo local o gráfico do preço. Tá? O que você está vendo em vermelho, essa curva subindo e descendo, é o preço. Então, o preço, ele varia de acordo com a taxa. Então, quando a taxa, observa que quando a taxa ela está subindo, tá? Estou marcando aqui para você esta setinha. O preço que está em vermelho lá embaixo, olha, ele está caindo. Então, nós já sabemos aqui o princípio de marcação a mercado. Quando eu compro com a taxa mais alta, o preço está mais baixo. Então, observe que teve um momento ali que o preço do título, tá, atingiu R$ 440, porque a taxa estava chegando aqui no momento mais alto. Tá? Ainda não estava no ponto de máximo como está agora. E hoje, no momento de gravação desta aula, R$ 453,77. Tá? Lembrando que aqui atingindo o ponto de máximo neste período desde fevereiro de 2022, que são os dados, né, da criação, tá, deste título. Então, o que acontece? Estamos numa janela ótima, tá? Então, para quem já é aluno, tá, do CDT, do Clube do Tesouro ou do Aprenda Tesouro Direto, tá? Já tem a planilha, inclusive eu atualizei tudo lá hoje para vocês, tá? Aqui temos uma janela ótima. Então, tem uma planilha que já faz isso aqui automaticamente para você. Se você ainda não é aluno de um dos nossos cursos do CDT ou do ATD, aproveite a nossa promoção de Black November. Você vai se tornar aluno do curso Aprenda Tesouro Direto com apenas R$ 29,70 por mês, menos de R$ 1
por dia, tá? E vai ter um arsenal, tá? Um curso mais completo de Tesouro Direto do Brasil para você. E aí, o que que acontece? Vamos analisar o seguinte, hoje, tá? Esse título atingiu aqui a máxima ao longo do dia de 13,87 e analisando o histórico dessas taxas nos últimos 12 meses, tá? Observe que nós estamos atingindo o ponto de máximo. Olha aqui. Tá? O que que significa isso? Atingiu a maior taxa desde a criação desse título. Isso faz com que o preço caia. E lá na frente, se você fizer uma venda antecipada, o seu lucro pode chegar até 20%. Eu vou te mostrar já já numa simulação que eu fiz para você. E você pode começar com apenas R$31. Então não é desculpa, tá? Se você não tem dinheiro. É R$1 por dia aí também para você fazer o investimento. Então, observe aqui, tá? O Tesouro pré-fixado nos últimos 90 dias. E aí você tem aqui nesta janela onde o preço, tá, estava aqui em volta de R$508 e hoje chegando ali a 453. Então, quem comprou aqui, então se você investiu com R$508, hoje você está vendo seu título ficar negativo, tá, em quase mais de R$50, tá? Então você talvez, né, aí você vai precisar voltar no vídeo anterior, tá, onde eu falo sobre o título negativo para você entender. Então talvez você vai ter um título negativo, tá? Por quê? Porque está acontecendo exatamente a marcação a mercado de taxa e preço. Então, se você não entende marcação a mercado no Tesouro Direto, cuidado, é bom você nem entrar, tá? Porque você pode se desesperar, tá? No meio do seu investimento, ver o título ficar negativo, não saber por que está negativo e perder dinheiro, e é o que eu mais vejo acontecer todos os dias. Então, aqui você precisa entender que o preço está ficando barato, então é hora de comprar. Então, o que que eu fiz, tá? Fiz aqui, Alex, uma simulação para nós entendermos o que vai acontecer. Então, aqui, Tesouro Pré-fixado 2029, a primeira estratégia é se você mantiver o título até o final. Então, aqui é uma estratégia básica, tá? Que você vai investir no título e vai levar ele até a data de resgate, que dá aí 2.230 dias corridos até o vencimento com base na simulação que eu fiz. Então, eu coloquei aqui uma simulação de R$10.000, a uma taxa bruta hoje, no momento da compra, de 13,87, tá? Deixa eu voltar aqui, isso, de 13,87. Não importa, né, 10 mil, 1.000 ou outro valor qualquer, tá? Aqui embaixo, o mais importante está aqui, ó, a taxa que você vai receber depois de descontar o imposto de renda e as taxas da B3, tá? Então, se você mantiver até o final, você vai ter uma média de 12,10, o que já é ótimo, que é praticamente o dobro da caderneta de poupança. Então, já é muito legal, tá? Você ter a certeza de que em 2029 você terá recebido 12,10, né, por cento a cada ano. Então, você vai dar ali mais ou menos uns 6 anos e pouquinho, né? Então, você vai ter ali 12% ao ano, muito melhor do que a poupança, muito melhor do que a maioria dos produtos financeiros. Mas você pode querer fazer uma marcação a mercado, ou seja, fazer uma venda antecipada. Então, aqui você vai fazer um resgate, tá? Quando a gente fala venda, é a mesma coisa, tá? Então, você vai fazer aqui um resgate, tá? Antecipado, e eu estou fazendo uma simulação caso você queira fazer um resgate daqui a 12 meses, tá? Por que 12? Porque eu quis aqui um ano, tá? 12 meses, poderia ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente tem que entender depois outras variáveis aqui que pode acontecer na economia. Eu criei 3 cenários para você entender, legal? Primeiro cenário, se a taxa, essa taxa que a gente contratou aqui hoje, de 13,87, se daqui a um ano ela cair para 12,87, então, ao invés da taxa subir, a economia estabilizou, a bolsa começou a crescer, dólar começou a cair, tudo normalizando, pode ser que esta taxa caia daqui a 12 meses, ela caia para 12,87, caiu 1 ponto percentual. Se isso acontecer, esses 10 mil, tá, que você tem aqui, vai trazer uma rentabilidade bruta, tá, de 19%. Então, aqui é a rentabilidade bruta, mas o que importa para a gente é no final, tá, deste cálculo, dessa simulação, que é exatamente o que a gente vai ganhar de rentabilidade líquida. Então, aqui, se cai 1%, aumenta a sua rentabilidade, ela passa para 15% líquido. Comparado com 12%, bom, é bem melhor, né? Claro que aí você está fazendo uma simulação para resgate em apenas um ano, tá? Aquele 12% se você mantiver até a data de 2029. Prof, mas e se cair mais um pouquinho? Beleza. Então, eu vim aqui e fiz uma simulação. Se cair 2%,
Tá? Então, se cair 2%, observe para onde vai a sua rentabilidade líquida. A rentabilidade ela vai para 20%. Tá? Isso aqui eu já vi várias vezes acontecer. Então, eu invisto e estudo o Tesouro Direto desde 2012. Então, são mais de 10 anos estudando, investindo, ensinando no Tesouro Direto. Então, você aumenta a sua rentabilidade se essa taxa cair. Quanto mais ela cair, maior é a sua rentabilidade. Então, você vai ter que aí torcer para que a economia estabilize, porque aí você ganha, todo mundo ganha, depois você pode investir em renda variável também. No entanto, eu preciso alertar você que essa taxa pode subir. Tá? Exatamente, essa curva de juros ela pode continuar, pode bater 15%, 16%, 17%. Tá? E aí, se subir 1%, tá? Observe o que acontece, tá? Para depois você falar assim, o prof não me avisou. Tá? Dentro do curso eu te ensino tudo, com todos os detalhes. Tá? São mais de 40 aulas que você vai ter, assistir planilhas para você, alerta do Tesouro e tudo mais para que você não tome nenhuma decisão errada. Eu não quero que você perca dinheiro, eu quero que você ganhe dinheiro 100 mil vezes o valor que você investiu, que é R$ 29,70 por mês se você fizer a matrícula nessa nossa Black November, tá? Observe que a taxa vai cair para 7,13%. Então, se a taxa de investimento contratada de 13,87, ela subiu 1%, olha o estrago que faz. Você ganha praticamente igual a poupança. Só que você não precisa vender o título, você não é obrigado. Então você espera mais um pouco. Por isso é importante você ter um planejamento para investir no Tesouro Direto, que seja para você levar até a data de resgate, a data final, ou fazer uma venda antecipada. Então, quando você vai investir pensando na marcação a mercado, não pode ser aquele dinheiro que você vai precisar dele numa data específica. Então, se você precisa de um dinheiro em uma data específica, escolha um ativo, tá, que tenha liquidez bem perto daquela data para que você não tenha nenhum tipo de surpresas na hora de fazer o seu resgate. Estou dizendo que pode dar 20%? Pode, mas você pode chegar lá e a taxa ter subido, tá? E aí você vê seu título com menos rentabilidade, você precisa entender o que está acontecendo. Tá? O risco vem de você não entender aquilo que acontece dentro do seu ativo. Então você vai ter que estudar. Legal? Alex, muito obrigado pela sua pergunta. E você, excelente, que tem dúvida, coloque aqui, entre na comunidade, participe lá da comunidade. Eu estou sempre postando lá vários conteúdos para você interagir. Tá? E isso vai ser muito legal ter o seu conteúdo aqui comigo em uma aula. Valeu? Um forte abraço do prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!